Olá, tudo bem, gente? Olha só, hoje a gente vai estudar um pouquinho de equação do segundo grau, tá bom? Equação do segundo grau, por que tem esse nome? Tem esse nome porque é um desconhecido que eu quero descobrir e que tem duas possibilidades, tá bom? Então, olha só, diferente da equação do primeiro grau, que eu só posso ter uma resposta, na do segundo grau eu posso ter duas. Eu vou ter duas respostas. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha x² menos 25 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau, por quê? Porque o x está elevado a 2, tá? Se eu tivesse só x menos 25, seria uma equação do primeiro grau. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau desse tipo? Igual você resolve uma equação do primeiro grau, achando o valor de x. E como é que você vai achar o valor de x? Isolando ele. Então, o que eu faço? Deixo letra de um lado e número do outro. Então, como eu tenho menos 25 aqui, tem duas maneiras de eu falar isso. Eu passo para o outro lado, invertendo a operação. Então, se é menos, vira mais. Ou somando 25, ambos os lados. Então, x² igual a 25, certo? O que eu faço com esse elevado a 2 aqui? Isso aqui é uma potência. Tem que jogar para o outro lado, né, com a operação inversa. Qual é a operação inversa da potência? É a radiciação. Então, vai ficar o quê? X igual a raiz quadrada de 25. Ah, Vanessa, mas eu não quero falar assim. Então, você pode falar que você vai aplicar a raiz quadrada em ambos os lados da igualdade, tá? Raiz aqui e raiz aqui. E aí, quem é a raiz quadrada de 25? Ou seja, que número vezes ele dá 25? Pode ser o 5, porque 5 vezes 5 dá 25, mas também pode ser o menos 5, né? Porque menos 5 vezes menos 5 dá 25. Então, por isso que a gente coloca mais ou menos 5. Ou seja, meu conjunto solução é menos 5 e mais 5, tá bom? Então, esse é o primeiro tipo de equação do segundo grau que eu posso ter. Vamos ver outro exemplo aqui? Por exemplo, ó, menos x² mais 16 igual a zero. Como é que eu faço? Mesma coisa. Vamos lá, vamos passar o 16 para o outro lado. Vai dar menos 16 porque eu estou alterando a operação, certo? E aí, ó, aqui é menos 1 vezes x², tá bom? Então, ó, a gente fala de multiplicar por menos 1. Então, quando eu multiplico por menos 1, menos e menos dá mais. Então, aqui menos e menos vai dar mais, vai ficar mais 16. Potência vira o quê? Raiz quadrada. E a raiz de 16 é o mais 4, porque 4 vezes 4 dá 16. E o menos 4 também, porque menos 4 vezes menos 4 dá 16. Então, o conjunto de solução aqui é menos 4 e também o mais 4. Repara que o meu conjunto de solução sempre tem duas respostas. Ah, mas pode dar uma raiz não exata? Pode, sem problema nenhum. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, x² menos 8 igual a zero. Soma 8 dos dois lados, vai ficar mais 8. Vou achar a raiz quadrada do número 8. Quem é a raiz quadrada do número 8? Como é que eu faço isso? Fatora em números primos. Ó, 8 dividido por 2 dá 4, que dividido por 2 dá 2, que por 2 dá 1. E aí, como eu tenho raiz quadrada, eu tenho que pegar de grupinhos de 2 em 2. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 2² vezes 2, não é isso? Esse 2 aqui sai da raiz, porque a raiz quadrada ela tem um índice escondido, que é o 2 aqui. Eu corto com esse aqui, simplifico, e aí sai e fica 2 raiz de 2. Mais 2 raiz de 2 e menos 2 raiz de 2. Então, a solução aqui é menos 2 raiz de 2 ou mais 2 raiz de 2, certo? Só que eu não tenho só esse tipo de equação do segundo grau. Eu posso ter uma equação do segundo grau assim, ó. x² menos 2x igual a zero. Como é que eu resolvo? Tem como eu passar para o outro lado? Eu não tenho um número sozinho igual no exemplo anterior. Eu tenho tudo com letra x. Então, esse tipo de equação a gente vai resolver colocando em evidência. O que é colocar em evidência? Colocar em evidência é colocar em destaque, né? Então, quem é que está em destaque, que está nos dois termos, tanto no x² quanto no menos 2x? É o x. Então, eu vou botar o x em evidência, parênteses. x² dividido por x é uma divisão de potências de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Aqui é 2 menos 1, 1. Né? A gente não escreve a potência, mas é 1 que está ali. Menos 2x dividido por x vai dar menos 2. E isso daqui é igual a zero. Olha lá, isso é uma multiplicação, um produto de fatores que tem que dar zero. Para que um produto dê zero, um dos fatores tem que ser igual a zero, ou os dois fatores são iguais a zero. Então, ou o primeiro fator é igual a zero, ou seja, ou x é igual a zero, ou x menos 2 é igual a zero. X igual a zero não tem mais nada que fazer, já sei o valor de x. Agora eu tenho que calcular isso aqui. Cai numa equação do primeiro grau. X menos 2 igual a zero. Passo 2 para o outro lado, ou soma 2 dos dois lados, vai ficar x igual a 2. Então, qual é o conjunto de solução nesse caso aqui? É x igual a zero ou x igual a 2. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo desse daqui, para a gente ver? Vamos lá. Eu tenho menos... Peraí.
Deixa a caneta voltar a escrever. Quando ela quiser voltar menos, ela não está querendo escrever, calma. Agora ela foi minha amiga. Menos 3x ao quadrado mais 4x igual a 0. Vamos lá. Vou botar o x em evidência. Vai ficar o quê? Menos 3x mais 4 igual a 0. Produto dando 0, ou o primeiro é igual a 0, ou o menos 3x mais 4 é igual a 0. Subtrai 4 dos dois lados, fica menos 4, divide por menos 3 dos dois lados, fica menos 4 dividido por menos 3, que dá 4/3. Então, qual é o conjunto solução nesse caso aqui? É 0 e 4/3, tá bom? Ah, deu um número com fração. Não tem problema nenhum. Então, a gente viu dois tipos de equação do segundo grau. Que eu tenho um x ao quadrado, né? E a outra não tem nada, assim, não tem letra, né? Por exemplo, x ao quadrado menos 25. E a gente viu outro exemplo que eu tenho x nos dois casos. Por exemplo, x ao quadrado menos x. Só que tem um terceiro caso de equação de segundo grau, que a gente fala que é a equação de segundo grau completa, que é quando é o seguinte, é quando eu tenho assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. O que acontece nessa equação? Eu tenho três termos, né? Então, se eu tenho três termos, e são três termos diferentes que eu não posso somar. Um está elevado a 2, outro está elevado a 1 e o outro não tem letra. Então, aqui a gente fala que é uma equação do segundo grau completa. Como é que eu resolvo ela? A gente vai usar aquela ideia de Bhaskara, né? Então, é sempre assim, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Então, a é o número que está do lado do x ao quadrado. Quando eu não tenho nada escrito, quer dizer que o a é 1. B é o número que está do lado do x. Eu tenho que pegar com um sinal, tá? Menos 2x. Esse menos pertence ao 2. Então, b é igual a menos 2. Meu c aqui é igual a 1. Como essa equação está completa, eu vou calcular agora o discriminante, que é o seguinte. B ao quadrado menos 4ac. Algumas pessoas chamam de delta. B vai ser menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1 vezes 1, 4. 4 menos 4 dá 0. Delta deu 0. Depois a gente vai ver o que acontece quando delta é 0, quando delta é 1. A gente vai ver. Vamos lá. Aí vem a segunda parte. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Tá bom? Então, vamos lá. X vai ser igual a menos 2, mais ou menos a raiz do meu delta, do meu discriminante que deu 0, sobre 2 vezes o a que é 1. Menos e menos dá mais ou menos 0 vai dar 0, né? E eu não preciso escrever 2 vezes 1, 2. 2 sobre 2 dá 1. Aí você vai falar assim, ué, mas é uma equação do segundo grau, você falou que tem duas respostas e só deu uma. Na verdade, são duas respostas iguais. Quer dizer que a raiz dessa equação é o número 1 e o número 1. Ela passa apenas em um ponto, quando a gente for ver função do segundo grau. Então, qual é o conjunto de solução dessa equação? 1. Então, repara o seguinte, o meu discriminante deu 0 e eu só achei uma resposta distinta. Então, quando delta, então daí que ou o discriminante é igual a 0, a gente pode tirar uma lição disso daí. Quando o discriminante dá 0, a raiz tem duas raízes reais iguais, tá bom? Agora, se o discriminante der maior que 0, você vai ter duas raízes reais diferentes. E se o delta der menor que 0, não tem raiz real. Ah, não tem raiz? Não, tem raiz sim. Só que não tem raiz no conjunto dos números reais. Ah, então onde é que está essa raiz? Essa raiz está no conjunto dos números complexos, que é um conjunto que a gente aprende normalmente no ensino médio, tá bom? Que é além do conjunto dos números reais. Por enquanto, a gente vai aprender assim. Então, vamos pegar um exemplo que tem aí delta maior que 0? Vamos lá. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Vamos lá. É uma equação do segundo grau completa, então eu vou ter que fazer usando a ideia ali de Bhaskara, né? Então, a é igual a 1, b é igual a menos 3 e c é igual a 2, não é isso? Recapitulando, discriminante é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, ó, vamos lá. Menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o meu a, que é 1, vezes meu c, que é 2. Então, ó, menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 1 vezes 2, 8, né? E aí, 9 menos 8 vai me dar discriminante igual a 1. A gente tem mania de falar delta. E aí, ó,
x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do discriminante sobre 2 vezes o a. Então, vai ficar menos 3, mais ou menos a raiz do número 1, sobre 2 vezes meu a, que é 1. Eu vou ter duas raízes, vamos lá, menos e menos dá mais, vai ficar 3 mais 1 sobre 2. Isso aqui vai dar 4, 4 dividido por 2 é 2. E qual é a minha outra resposta? 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 é 2, 2 por 2 dá 1. Então, qual é o conjunto solução? 1 e 2. Repara, ó, delta deu 1, que é positivo, que é maior que 0, e eu tenho duas soluções, tá vendo? Tá vendo aqui? 1 e 2. Vamos ver agora uma que não deu uma solução real? Vamos ver uma que deu delta negativo? Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. X ao quadrado mais 2x mais 8 igual a 0. Vamos lá. Meu A é 1, meu B é 2, meu C é 8. Não é isso? Vamos lá fazer o discriminante. Discriminante é igual a B ao quadrado, então 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que nesse caso é 1, vezes o C, que é 8. 2 ao quadrado é 4, menos, e aí 4 vezes 8, 32, e aí 4 menos 32 vai dar menos 28. Opa, delta D negativo. Então, eu não preciso nem continuar minha conta. Por quê? Porque eu vou achar uma raiz de número negativo, e essa raiz não é real, ela é uma raiz complexa que a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então, repara o seguinte, a equação do segundo grau, ela tem 3 tipos. Duas são incompletas, não é isso? Que é desse tipo aqui, x ao quadrado mais a igual a 0, ou x ao quadrado, ax ao quadrado, né? Vamos corrigir isso aqui, pera aí. Ela pode ser do tipo a x ao quadrado mais c igual a 0, para a gente seguir a formalidade da equação do segundo grau. Ou ela pode ser do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0. Então, essas daqui são as incompletas. Não é isso? E a gente tem a equação do segundo grau completa, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Será que tem uma outra maneira de eu calcular as raízes sem ter que ficar montando discriminantes? Tem. Como é que é essa maneira? É a maneira da soma e produto de raízes, tá bom? Quando você tem uma equação do segundo grau, e aí você tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, a gente tem o seguinte: a soma das raízes dessa equação é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes é igual a c sobre a. Então, por exemplo, vamos supor que eu te dou essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Ó, vamos ver quem é A, B e C primeiro? A é 1, B é menos 5 e C é 6. Quem é que vai ser a soma dessas raízes? É menos B, então menos 5, tem que lembrar que o primeiro menos é da fórmula e o segundo menos é do número, sobre A, que é 1. Então, eu sei que a soma dessas duas raízes dá 5. E o produto é C, que é 6, sobre A, que é 1. Então, eu já sei. Aí, eu tenho que pensar, quais são os dois números que somados dão 5 e que multiplicados dão 6? Aí, você pensa, quais as possíveis somas que dão 5? Eu posso ter 0 mais 5, ok, mas 0 vezes 5 não dá 6. Então, não é essa a possibilidade. Qual é a outra? 1 e 4. 1 mais 4 dá 5, mas 1 vezes 4 não dá 6. Então, também não é essa. Qual é a outra? 2 e 3. 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Então, essa é a opção. Pode ter alguma outra? Não, porque isso aqui é uma equação do segundo grau e ela só tem duas alternativas, duas respostas e a gente acabou de achar, tá? Então por que você não fez dessa maneira ali no outro? Porque nem sempre é fácil da gente encontrar as raízes usando soma e produto. Isso é mais uma alternativa que a gente tem. Quando a equação do segundo grau tem uma raiz que não é exata ou uma raiz fracionária, é mais difícil da gente usar. Mas é importante a gente saber isso, tá bom? Então, só para a gente fechar aqui, uma equação do segundo grau é uma equação em que eu tenho ax ao quadrado, né, mais bx mais c igual a 0. O A não pode ser 0 nunca, né? Se o A for, por quê? Se o A for igual a 0,
ela vira o quê? Uma equação do primeiro grau. Que repara, se aqui fosse 0x ao quadrado, aí ia sobrar, sei lá, 3x mais 2, aí virou uma equação do segundo grau. Então, para ser do segundo grau, o A tem que ser diferente de zero. Para ela ser completa, o que tem que acontecer? A, B e C diferentes de zero. Para ela ser incompleta, eu tenho que ter A diferente de zero, ou, aí assim, o que pode acontecer aqui? O A tem que ser diferente de zero, com certeza, mas eu posso ter B diferente de zero e C igual a zero, ou B igual a zero e C diferente de zero, ou eu posso ter B igual a zero e C igual a zero também. Mas aí não tem graça, né? Porque se B e C forem zero, eu vou ter um negócio assim, 2x ao quadrado é igual a zero. X é zero, né? Então não tem muita graça essa equação. E qual é a outra coisa que a gente pode recapitular também? Vamos lá. Delta maior que zero, duas raízes, não é isso? Reais diferentes. Delta igual a zero, duas raízes reais iguais. E delta menor do que zero não tem raiz real. Quando isso eu falo esse não tem, eu posso substituir por não existe raiz real, tá bom? Se eu quiser usar símbolo matemático. E a última coisa para a gente fechar o vídeo é o quê? Lembrar da soma e produto de raízes. A soma é igual a menos B sobre A e o produto é igual a C sobre A, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo sobre função do segundo grau. Até mais!